Receita para quem estiver triste, música. Se estiver alegre, música. Se estiver saudoso, música. Enfim, Cris, para tudo, música. Realmente. E a nossa convidada de hoje fez da música o objetivo e o sentido da sua vida. Vamos receber Claudete Soares. É um prazer recebê-la, Claudete. Muito obrigada, o prazer é todo meu. É uma honra tê-la aqui com a gente. Obrigada, querida. Claudete, vamos começar falando da sua infância, da sua família. O que você fazia antes de cantar, se é que existe alguma coisa antes disso? Não tem, não. Eu canto desde os 10 anos de idade. Programa infantil, né? Arraia Miúda, programa do Guri, depois adolescentezinha, fazendo Renato Mussi, Papel Carbono. E a minha mãe só queria que eu estudasse. Eu estudei, claro, me formei, mas eu vivo da minha voz desde os 10 anos de idade. Mas, Claudete, você morava ali perto do Copacabana Palace, você ia ver os artistas, como é que era isso? Aquela ruazinha ali do lado. Você sabe que quando eu fiquei mais adolescente, eu tentei até cantar lá, né? Porque como crooner, porque eles davam os vestidos de presente, né? Você trazia e mudava toda semana. Mas não consegui, porque aí eu vim para São Paulo, mas isso é uma outra história. E eu ficava vendo aqueles artistas maravilhosos. Eu dizia, meu Deus, será que um dia eu vou subir num grande palco, né? Porque eu sou uma atriz frustrada, apesar que a Fernanda Montenegro uma vez falou para mim, a minha querida, disse assim, Claudete, o cantor não deixa de ser, o intérprete não deixa de ser um ator, né? Uma atriz, né? Sim, claro. Então, eu sempre quis o palco, né? A minha loucura é palco, sempre foi palco, é muito doido. E o seu nome real é Claudete Colbert. Claudete Soares. Colbert Soares. Minha mãe brigou muito durante algum tempo, porque ela queria o segundo nome dela, né? Mas o Soares, que quando você casa, é sempre o sobrenome do marido, né? E ele adorava Claudete Colbert, né? E Era uma atriz americana. Exatamente. Linda. E eu gosto muito de franja. Eu estou enlouquecida porque o cabelo tive que cortar, tá meio queda. E eu adoro franja. Eu sempre usei muita franja. Então, ela também usava muito, né? E eu falei, nossa, mas é um nome diferente, maravilhoso. Eu sempre achei chique. Mas a minha mãe nunca se conformou. Ela dizia, parece que ela não é minha filha. Agora, Claudete, me fala da vovó Etelvina, ela era que te levava nos programas de rádio, É por isso que eu amo esse era programa, uma época, sabe? Porque vocês sabem tudo. E era uma época das grandes cantoras de rádio. Você tinha as favoritas, assim? Ah, tinha sim. Você sabe que a minha avó começou assim, ela me levando no programa infantil escondida. E a gente, né, claro, poder aquisitivo. Para assistir? Não, ela me levava para cantar. Ah, é? Algumas vezes foi escondida. Depois mamãe descobriu que ela era muito, né, muito ativa. O meu DNA é esse que ela falava, era muito esperta. E aí ela teve que se conformar. Mas tem que estudar. O problema dela era, eu tinha só que estudar e trabalhar sem ser no meio artístico, mas não deu outra, né? Tive que ser. E a minha avó me levava, a minha avó Etelvina maravilhosa. E eu me lembro que eu dizia assim, vovó, não dá pra gente sair, né, de Copacabana, para ir até a Praça Mauá, né, que os programas... Então, olha como eu já tinha aquela cabeça de estar, né? Então, a gente ia de ônibus, parava ali no meio da Avenida Rio Branco, e pegava um táxi. Para chegar de táxi? Era para chegar na porta, né? Muito chique. A volta era a mesma coisa. Agora você não falou quem eram as suas cantoras favoritas na época. Meu Deus, eu sempre quis ter aquela voz rouca e sensual da Nora Ney. Eu adoro. Bom, tive o prazer de homenageá-la num show que eu fiz, ela presente, cantando Foi Nesse Bar Pequenino, Nick Bar, né? Nick Bar. Aquela voz grave. Eu sou contralto, mas não tenho ela tão grave quanto dela, a voz dela. E a Dalva, gente, a Dalva. A imagem da Dalva era, assim, algo sensacional, porque ela era muito intérprete. Aqueles olhos verdes, né?
E aí, num desses programas, né, adivinha o que acontece? Uma das maiores cantoras desse país, Ângela Maria, resolve ser a minha madrinha musical. Olha que charme. Eu fiquei muito besta, né? Aquela madrinha, porque isso era importante, sabe? Naquela geração, né? Você ter uma madrinha, né? Então, ela me abençoou e fomos embora. E essa dramaticidade da Dalva de Oliveira era uma coisa que você queria? Ah, eu queria. Sim. Que coisa engraçada essa pergunta, porque eu sofri demais. Olha, a minha vida foi muito engraçada, porque hoje eu posso cantar música romântica por causa da idade. Eu convenço por causa da idade, porque o tamanho eu não cresci. Então, ninguém deixava. Todo mundo achava, né? Porque todo mundo, né? A maioria das cantoras altas, essa altura maravilhosa, alta, e eles achavam eu muito infantil, sabe? Aquele jeito mais brejeiro. Então, era meio difícil. Agora, Claudete, me diga uma coisa, como é que vai aquela história que você deixou sua mãe desesperada no auditório te procurando? Cadê Claudete? Cadê Claudete? Sumiu minha filha. E você Aí vai um cantar? dia ela ficou assim entusiasmada, né? Meu pai, né? Porque meu pai, dentro da família, meu pai era que adorava bossa nova no começo, né? Ele entendeu tudo que era bossa nova, ele era muito musical. Mas a minha mãe, mais ou menos, ela queria que eu fosse sambista, cantar samba. Você é carioca? Ficar cantando essa coisa, barquinho, o que é isso? Depois ela foi acostumando. E minha avó também gostava. E ela foi comigo no programa, que era um programa de cantores novos e tal. E tinha um regional do Dani Santoro, que o meu tio fazia muita seresta com ele. Então eu conhecia ele por causa do meu tio, que uma vez eu fui numa dessas serestas. Eu, garota, gente, eu falei, não, hoje eu vou subir a coisa do palco. Nessa altura, eu falei para minha mãe que eu ia até o toalete. Tava minha mãe e uma senhora chamada Zezé, que depois começou a dar continuidade de me acompanhar, porque a minha avó já estava meio cansada. Foi essa Zezé que me levava. Eu vou ali no toalete, já volto Claro, já. quando acontece que eu sumi, né? A minha mãe começa a chamar o juizado de menores. Achando que você estava perdida. Exato, porque sempre tinha, né, o juizado de menor, uma autoridade. E ela começou a me procurar, o juizado de menor me procurando. Daqui a pouco mandaram fazer silêncio, né? Que o pano ia abrir, né? A cortina. E não é que eu entro cantando Escandalosa da Emília Borba. Um dia, uma vez lá em Cuba. Menino, eu cantei, foi maravilhoso. Ele me convidou para fazer outros programas, né? Conclusão, quando eu chego perto dela, ela não teve nenhum pudor de me bater na frente dos outros. Mas foi orelha puxada. Como você faz isso comigo? É muito incrível, né? Mas eu sobrevivi. Sobreviveu, ainda bem. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar ainda dos anos 40. Ainda não tinha televisão no Brasil e a rádio era aí o grande veículo de comunicação de massa. Então, vamos dar uma olhada na matéria que a gente preparou sobre isso? Ah, eu quero ser. Em 7 de setembro de 1922, dia do centenário da nossa independência, foi feita a primeira transmissão de rádio no Brasil. Nas décadas seguintes, o crescimento do rádio foi espantoso, numa época em que discos eram inacessíveis e a televisão não existia. Com a novidade, nos mais longínquos recantos do país, os brasileiros puderam finalmente ter acesso a programas jornalísticos, esportivos, humorísticos, às radionovelas e à música. Dos anos 30 aos 60, a era de ouro do rádio revelaria grandes ídolos da nossa canção, que fizeram da nossa música uma das mais apreciadas do planeta. Claudete tinha apenas 10 anos de idade quando participou como caloura do programa do Guri, do apresentador Silveira Lima. Quem poderia imaginar que ali, no auditório da Rádio Mauá, do Rio de Janeiro, começava a carreira vitoriosa de uma cantora eclética e de forte personalidade? Ah,
Claudete, que César lindo. Camargo Mariano, que maravilha, meu Deus. Bom, eu tive o prazer de lançar o César Camargo Mariano, né? Eu vim para São Paulo nos anos 60 e 62, Claudete, a dona da bossa, e fizemos alguns discos, né? E eu posso dizer que eu já vinha do Rio com minha experiência com o Luiz Essa, né? Foi o primeiro grande pianista. Olha Você como só eu sou trabalhou com antipática. grandes pianistas, né? Eu sou muito mal acostumada, por isso que o Rui Castro diz que eu sou a cantora dos pianistas, mas eu adoro todos os músicos. E, conclusão, depois o Donato, o balanço do Donato, né? As canjas do Johnny Alf na Boate Plaza, né? Walter no Rio de Vanderlei. Janeiro. Walter Vanderlei aqui em São Paulo. Mais o César, o Mideodato, né? Que fez até música para mim. Só, né? Só. Você Só viu o elenco, César, né? só Você viu o César. elenco. Mas eu chego em São Paulo e encontro um menino de 18 anos, 17 anos, e eu fiquei enlouquecida. E eu trabalhava com o Pedrinho Mato, o Walter Vanderlei. A divisão dele, né? Que é uma coisa dele. Então, eu acho que a minha divisão, eu aperfeiçoei com o César Camargo ele, né? Mariano. Então vamos lá, vamos mostrar o primeiro depoimento que a gente tem para você, que é de uma cantora super sua amiga, parceira aí de vida. Vamos ver quem é? Vamos ver. Eu estou bem feliz em saber dessa homenagem à minha querida amiga Claudete Soares. Nós somos amigas, parceiras há muitos anos, desde os, acho que 53, 54. Nós participamos de um programa chamado Arraia Miúda, quando criança, né? Mas depois perdemos contato e nos reencontramos na Rádio Tupi, lá no Rio de Janeiro. E a nossa amizade é assim, uma amizade muito legal, muito companheirismo. Somos amigas mesmo de verdade. E, para brincar com ela, vou dizer, amigas antigas. E tudo de bom para você, Claudete, muita sorte, muita paz, muito sucesso e muita saúde, tudo de bom que você merece. É saudade de você, que não quis levar de mim, a saudade de você. Alaide. Pois é, Laíde. Bom, vocês sabem que eu é que trouxe a Laíde para São Paulo, né? Ela esqueceu de falar. Quando eu vim nos anos 60, que o Ronaldo Bosco, né? Falou, Claudete, você aqui no Rio, porque o jornalista tem sempre uma visão à frente, né? Para frente. E aqui você vai ser mais uma cantora de bossa nova, né? A grande primeira cantora de bossa nova, minha amiga maravilhosa, que foi a Silvinha Telles, faleceu muito cedo, né? E a Nara Leão, também outra grande amiga, e morreu também, aliás, morreu há pouco tempo, mas era noiva do Ronaldo Boscoli. E ele disse, Claudete, vai embora, eu tinha 24 anos na época, né? Vai embora, vai para São Paulo, lá é um país. Você vai mostrar para São Paulo o que é esse movimento, que até então São Paulo não tinha muito conhecimento. Vocês imaginam para minha mãe, porque todo mundo acha que o pai, né, que é aquele que, né, que é o censor, mas na minha casa, não, meu pai era meigo, minha mãe que era, né? E quando eu disse para ela, eu vou para São Paulo, porque ele disse, aqui você vai ser mais uma cantorinha de bossa nova, você vai ficar sempre assim. Lá você vai criar uma história, que maravilha, né? E a Laíde veio com você. E aí, quando eu estava aqui, né, eu falei assim, eu vou chamar a Laíde. Porque assim ela, né, elas se juntam, nós fazemos juntas, né, várias entrevistas, convocamos vários jornalistas, né, para implantar, depois começar a fazer o show. E a Laíde aceitou, porque ela sempre foi uma cantora muito moderna, né, e ela aceitou, né, e veio, e está até hoje, né. Teve um momento aí na sua adolescência, eu estou voltando bem para trás, que tem uma história com um professor de geografia, que até hoje você tem raiva de geografia por causa desse professor. O que é que aconteceu, hein, Claudete? Olha, eu falo cada coisa, né, que é incrível. O professor não pode fazer isso, né? Eu digo sempre que eu inventei o bullying. O bullying foi comigo. Foi inventado, eu fui a causadora, sabe, a pioneira.
Porque a garotada sempre, né, mexia muito comigo, né? Sempre fui muito pequenininha, né? E todo mundo, Nanica, aqueles apelidos que você pode imaginar. E o meu professor, ele era um professor de geografia, o nome dele era Jaime, né? E eu tinha outros também, de matemática, vários. E ele dizia assim, Claudete Clauber Soares, fez a matéria e tal. Eu falei, claro que eu fiz. Eu sempre fui assim, né? Claro que eu fiz. Porque quando a gente é pequena, a gente tem que mostrar que está entrando, né? Senão ninguém vê. Aí eu, claro que eu fiz. Aí um dia ele falou assim, mas é o seguinte, o seu nome, né, de artista, né, Claudete Clauber, você está querendo ser artista? Eu falei, não, eu já sou. Então sai. E eu saía sempre. Caramba. Só que o inspetor me adorava, ele já tinha visto os programas infantis, ele já tinha me assistido, que é claro que eu convidei. Então, quando eu saía, a gente conversava sobre música, ele era muito musical, ele tocava violino, alguma coisa assim, e aí pagava meu lanche, a gente ficava conversando, entrava para a próxima aula. Então, eu tenho exatamente uma lembrança muito desagradável, apesar que eu acho que professor, né, é uma profissão maravilhosa, porque ele te dirige, né, ele te direciona para a vida, né? Mas é que é numa época em que os artistas eram muito mal vistos, né? Eu sempre costumo dizer, sabe? Até hoje eu tenho a minha ideia. Eu acho que nós somos maravilhosos até não casar com o seu filho. É mais ou menos por aí. Eles adoram, pelo menos a minha ex-sogra, me adorava como cantora, até a hora que eu casei com o filho dela. Então não foi uma experiência muito boa, mas tudo bem, né? Bom, mas Claudete, você estava contratada pela Rádio Tupi numa época em que o baião estourou no Brasil inteiro. Exatamente. E você acabou entrando no ritmo também. Exatamente. Apesar desse homem maravilhoso, genial, chamado, né, Luiz Gonzaga, ele dizia, você é a princesinha do baião, que é ele que me apelidou. Mas você jamais será uma cantora de baião, porque você é metidinha besta, você anda com essa turminha da bossa nova. Que eu fazia já um baião muito diferente. Eu adorava Marinês. Nossa, Marinês, sua gente. ela tinha uma divisão, né? E tempos depois eu aproveitei também para a bossa nova Ademir de Fonseca. Eu adorava ela cantava rápido, né? Você vê que até hoje não tem uma cantora, né, que tenha conseguido seguir, né, o chorinho como ela cantava. Então eu aproveitei também essa experiência mais tarde para a bossa nova. Realmente eu jamais poderia ser uma Carmélia Alves, né? E houve uma época que acharam que eu tinha vergonha. Imagina, né? Ter vergonha de cantar Luiz Gonzaga? Jamais. É porque tinha uma história, né, do baião ser considerado algo menor. Pois é, e você vê que eu era moderna sem saber, né? Que até hoje, 2022, todo mundo canta baião. Com muito certeza. engraçado isso. É a época, né? Isso pode, isso não pode. É muito engraçado. Agora, nós temos um depoimento aí de uma pessoa que não gostava que você fosse chamada de princesinha do baião. Vamos ver quem é? Vamos ver. Claudete Soares, minha amiga inesquecível, que saudades. Que saudades do João Sebastião Bach, do Baiuca. Saudades de ver você cantando com toda aquela nobreza. A sua maneira de cantar, de expressar. A maneira de você interpretar com um carinho emocional inacreditável. Como tenho saudades dos bons tempos em que nós produzíamos programas juntos. E eu lembro que cheguei a botar você sentada num piano, num Bechstein, e com o Pedrinho Marta acompanhando você, numa homenagem lindíssima que você fez para o nosso poetinha Vinícius de Moraes. Eu só não concordava com uma coisa, chamarem você de a princesinha do baião. Eu não concordava com aquilo, achava demais. Para mim, você foi sempre uma cantora extraordinária. Imagine, princesinha do baião. Foi aí que eu pedi para, nas mudanças algumas que nós fizemos juntos, nos nossos programas, pedi para você mudar a cor do seu cabelo. Iria jogar você mais para frente. Você sempre foi uma intérprete dos grandes Tom, Vinícius, Baden. Nossa, as saudades que eu tenho desse tempo, você não acredita, Claudete. É um negócio impressionante. Quero que você faça um bom programa, que você está ao lado de bons companheiros, que sabem exatamente o seu valor.
Que Deus te abençoe. Ai, que coisa linda! Isso vale a pena, né? Isso dá muita força para você. O Milton Travesso talvez tenha sido um dos maiores diretores de televisão que eu tive na vida. Os famosos Dia D, né? Que eram programas de estúdio e muito bem produzidos, né? E um dia ele falou, você acha que vai fotografar, você vai ficar mais insinuante? Ele me fez ficar loira, porque eu sou morena, né? Cabelo preto. E olha, foi em 1970. A partir daí a minha vida mudou. Tem gente que não acredita, mas nós artistas somos muito supersticiosos, né? Muito cheios de manias. Mas foi a partir do meu cabelo loiro que a minha vida deu uma guinada e eu só agradeço a ele. Adoro, sou apaixonada por você, Nilton. Você não tem ideia. Bom, muito bem. Você estava lá arrasando no Baião quando você conhece um crooner de um conjunto musical ali de voz mansinha, que te leva para uma reunião do pessoal da Bossa Nova e aí tudo mudava na sua vida. Tudo ia mudar. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Tá certo, amor. A gente volta já com Claudete Soares. Muito bem, voltando com o Persona, no gostoso bate-papo com a Claudete Soares. Claudete, como foi que você conheceu o João Gilberto? E que influência que isso teve na sua vida? Pois é, foi na TV Tupi, né? Ele era crooner dos Garotos da Lua, né? Ele cantava naquele conjunto, Garotos da Lua. E nos intervalos, assim, sempre com aquele violão, sabe? Sempre tocando, aquele violãozinho. Bom, depois tive com ele naquele festival da arquitetura, né? Que é a Astrude, né? Estava namorando ele na época. Mas, pasme, a minha amizade, assim, conhecer mais, conversar mais, foi em São Paulo, na Baiuca. Eu vim para Baiuca, né? O Pedrinho Mata, o Ronaldo pediu para o Pedrinho Mata tomar conta de mim, né? Então, você olha ela, né? Porque, né, tomar conta, eu fui para cantar na Baiuca com o Pedrinho Mata e ele ia muito lá me ouvir cantar. E ali é que eu começo a entender, a conversar mais com ele. Agora, você foi cantar no bar do Hotel Plaza, levado pela Silvinha Telles, Exatamente. que era esposa do João Gilberto? Não. Ela era? namorou. Namorou. Ela só casou depois com a Luiz de Oliveira. Era o Candinho. Era um violonista que era um compositor maravilhoso. Entendeu? Agora, lá no bar do Plaza, você conheceu um monte de gente também. Sim, eu fui. Artistas que fazem ela isso. me conhecia, né? E eu fui para substituí-la, né? Porque ela saiu para casar. Então, ela já tinha outros planos, ela ia muito para os Estados Unidos. Bom, aquela carreira internacional maravilhosa. E aí eu me deparo com o grande pianista Luiz Essa, né? A gente aprende tudo, né? Hoje é engraçado, eu falo, a minha maior vingança, sabe qual é? Além de estar viva, graças a Deus, é hoje, nessa geração, eu fico pensando, a maior escola, porque eu não vivo de passado mesmo, você sabe, eu não vivo mesmo. Eu dou o maior valor a tudo que eu já fiz, mas ficar vivendo aquilo, na minha época e tal. Mas a gente teve a maior liberdade e aprendizagem, né? Porque você saía da Baiuca, você entrava no Regine, estava o Dick, né? Tava não sei o quê, estava o Johnny Alf, estava o César Camargo, estava o Pedrinho. E as canjas é que te davam, os grandes cantores, né? Passaram por isso, né? Cantar na noite, né? Te dava essa liberdade, né? De visão e de ouvido mesmo, porque cada pianista parece tudo igual, mas não é. Cada um tem um estilo e que você, né, tem que entrar ali naquele estilo, né? Fazer a sua leitura com ele, né? Claudete, falando na Silvinha Telles, ela também te deu um conselho que era para você ouvir mais os cantores do que as cantoras. Porque eu era fascinada por ela cantando, né? Aquele jeito que ela era linda, meu Deus, é uma hora amiga da minha vida. E, conclusão, ela dizia assim, outra coisa, antes de você estrear, eu vou voltar aqui para te ver. Você tem que passar a ouvir homens cantando. E eu realmente, eu tinha uma visão engraçada, eu adorava as cantoras, mas o Frank Sinatra, para variar, eu era enlouquecida pelo Ray Charles, Tony Bennett, eu gostava muito do Sinatra. E, conclusão,
E ela falou, então continua escutando isso. Porque sem querer, realmente, né, eu parecia um pouco com ela. Tinha músicas que eu cantava parecido. E é uma coisa que eu aprendi, o Dick também, Dick Farney falava muito isso para mim. O pior que a gente seja, você tem que ser uma cantora que, quando a pessoa ouvir você, dizer, nossa, é a Claudete, né? É você criar o teu estilo, a personalidade, né, o teu som. E ela foi uma grande mestre, né? Você acabou conhecendo também o Tom Jobim. E ele te deu uma música. Claro. E você cantou a vida fora. Ele vem Paixão cantando até da hoje, minha né? Foi à vida, noite. meu Deus, Né? o maestro soberano, como diz muito bem o Chico Buarque, né? O Tom, talvez daí venha o problema do piano, né? Porque o problema é o seguinte, as pessoas falam que eu só gosto de piano, mas não é. É que o piano, ele é muito perfeito, né? Ele é completo harmonicamente. O violão é lindo, eu adoro, meu Deus, não é esse o problema. Mas é que eu fui muito acostumada com piano, eu só cantei praticamente com piano, né? Então, eu fui levada pela Silvinha na casa dele, porque a Silvinha era a grande intérprete dele. Ela fez um LP lindo, né? Cantando Tom Jobim, Amor de Gente Moça. Tanto que ela escreveu na contracapa, não fique com inveja, um dia você vai fazer um disco cantando Tom. E o Tiago Marques me proporcionou isso, eu fiz esse disco com o maestro Giba Esteves, o Baldo Versolar e tal. E acontece que eu tremi tanto, ele era um homem muito lindo, né? Alto, loiro, aquele cabelo caído. E ele ia muito no Plaza, mas muito distante, né? Cumprimentava e tal, dava canja, ele tocava na noite. Mas na casa dele eu tive uma outra, né? Outra imagem, né? E ele falou muito bem comigo e tal. E aí ela falou, olha, ela está gravando. Era um 78, né? E ela está gravando um disco. Você não tem nenhuma música aí? E ele disse, olha, eu acabei de fazer uma música que foi o Só Saudade, né? Só Saudade, porque o resto ele levou. Gente, eu me senti um massa, a maior cantora do mundo. Eu me senti com 1,80 m. Eu sou poderosa, eu posso tudo. Ele fez uma música para mim, me deu de presente. E foi maravilhoso. E depois eu acho que eu voltei na casa dele com o Marcos Valle também, que também é um outro grande que eu amo de paixão. Um dos compositores aí mais representativos da música popular brasileira, teve com você num dos primeiros eventos aí de Bossa Nova, te mandou umas palavras Ai, também. meu Deus, quem será? Quem será? Alô, eu sou Roberto Menescal e estou passando aqui para falar um pouco de um show que nós fizemos em 59 ou 60. Vocês devem saber mais do que eu. E foi um show que nós fizemos na Faculdade de Arquitetura aqui no Rio. Era assim o primeiro show mesmo de Bossa Nova que a gente considera, que chamou-se A Noite do Amor, o Sorriso e a Flor. Esta é a noite do amor, do sorriso e da flor. E este é realmente o primeiro festival de Bossa Nova mesmo. Não se espantem. E várias pessoas participaram, inclusive pessoas que vieram de São Paulo. Bom, a Claudete arrasou. A Claudete era assim a cantora da Bossa Nova da gente, a profissional da Bossa Nova. Ela, assim como Silvinha Teles também, né, davam todo apoio à Bossa Nova e cantaram várias músicas nossas, gravaram muitas músicas nossas, minhas também. Claudete é top, tá? A gente adorava a Claudete lá fazendo a coisa da gente. E adoramos ela até hoje. Se vai mais um dia assim, e a vontade que não tenha fim, esse sol. Jesus, Roberto Menescal. Nossa, o Menescal é o meu passado, né? Ele com Ronaldo Bosco, né? Obrigada, Menescal, por esse depoimento lindo. Muito obrigada, te amo. Claudete, em São Paulo, você foi durante muitos anos a estrela do lendário João Sebastião Bach. Nem me fala. E você cantava em cima do piano. Conta um pouquinho pra gente dessa fase. Pois é, o grande jornalista, né, Paulo Cotrim, ele me viu porque nós saímos da Baiuca, depois houve aquele período, né, que as pessoas enlouqueciam comigo, com o Pedrinho, por aquilo que a gente cantava, né, que era muita novidade.
E a Baiuca era uma grande casa, né, de música, de shows, mas o dono não estava acostumado com aquele gênero musical. Aí nós tivemos um convite para ir para o Cambridge, né, que depois passou para o Claret, aquele piano branco, né, aquele barzinho daquele hotel. Era uma coisa chique, maravilhosa. O piano que ele mandou fazer branco por causa do Pedrinho Mata. Exatamente, porque o Pedrinho Mata já sabia que o Nat King Cole só tocava em piano branco. Aí eles pintaram. Nós temos histórias sensacionais. E aí, conclusão, o Paulo Cotrim me viu, logo quando eu cheguei em São Paulo, com o Pedrinho, ele me viu na Baiuca. E ele disse, um dia eu vou abrir uma casa de música, né? E no Cambridge, lá no Claret, ele ia muito. E ali é que ele concretizou a ideia. Então, ele fez a Baiuca, né? O João Sebastião Bach, na esquina com a Veridiana, né? Aquela casa lindíssima. E ela era uma casa grande, feito um salão, né? Aquela porta de salão de filmes de cowboy. Mas a casa era toda de velas e tudo com aquele mármores meio branco, cinza. Parecia um castelo do Drácula. E tinha aqueles candelabros, quando você abria a porta assim, em cima tinha um candelabro enorme, alto, né? Com aquelas velas. E eu, como eu sou muito alta, né? Eu ficava em pé, mas as pessoas que estavam no fundo não me viam muito, né? Apesar do sapato alto. E aí ele teve uma feliz ideia de me colocar sentada no piano. E foi muito incrível, isso nos anos 60, né? E aí ele pegou o candelabro e colocou no piano. E aquela imagem, até hoje, né? Que engraçado, eu sou carioca, né? Acho o Beco das Garrafas uma das coisas mais lindas do mundo, o movimento que foi formado ali. Mas o João Sebastião Bach é uma casa que o Brasil todo, aonde eu ando, só falo Histórico, do João Sebastião Bach. Histórico. E eu também quero falar do Fausto Canova, né? Que foi por causa desse candelabro, né? Do piano que eu tirei essa foto. Foi meu primeiro disco com o César. Claudete, a dona da bossa, que foi o nome que ele deu. Agora, vamos tocar naquele assunto, Cris? Falam que ela tem jeito de ser mansinha, mas ela é brava, hein? Mas vai, deixa pra você falar. Claudete, a gente sabe, você mesmo diz para todo mundo, que você sempre foi muito namoradeira. Muito Graças a namoradeira. Deus. Muito, graças a Deus. Bom, para você ter uma ideia, eu casei com mais de 40 anos. Então, né? eu não queria nem muito casar, né? Mas eu vou tocar num assunto que, se você quiser falar, você fala. Se você não quiser, Claro, tudo bem, a eu nossa adoro amizade continua igual. Mas você me conta nos bastidores. Pode deixar. Já que tem um assunto Pode deixar. Que é delicioso. Dizem não, porque saiu até nos jornais isso, que você um dia saiu no tapa na porta do João Sebastião Bach, com uma cantora famosa. Você vai contar isso pra gente? Claro já faz que tempo, sim. já passou. Claro que sim. Isso é um mito. Aliás, eu tinha um amigo que já faleceu, ele disse assim, que eu briguei muito com isso, né? Eu fiquei muito mal com isso. E aí, ele disse assim, Claudete, tudo que é mentira se torna mito. Amanhã não vão ter nada para falar de você. Então, é um mito mesmo. Porque eu nunca apanhei. Olha, o meu ex-marido tem quase 1,85 m. Eu só namorei, como diz o Jô, só homens de 1,80 m. Eu realmente não aconteceu nada disso. Nada. É claro que eu não tirei. Dizem que eu roubei o voto Vanderlei da Isaurinha Garcia, maravilhosa, a maior cantora de São Paulo, né? Que você uma das homenageou maiores. depois. Aqui Sim, eu tenho um especial aqui da cultura e que ela pediu. Ela falou: o dia que eu morrer, falou para a Mônica, né? O dia que eu morrer, eu quero que a Claudete faça meu especial. Mas eu tenho a nítida certeza, o Walter se apaixonou mais pela Claudete Soares, pela cantora, pelo que eu cantava, que enlouquecia muito ele. Ele adorava aquele repertório moderno. Talvez daí, e eu adorava ele tocando. Mas ele era um homem muito bonito. Ele era o Antônio Bandeiras do piano, né? Um grande músico. Ele era muito lindo. E tocava muito bem. Ele foi um mestre. Aliás, ele foi o primeiro pianista aqui em São Paulo que sabia a harmonia do Garoto de Ipanema. Todos eles aprenderam com ele, pra você ter uma ideia de como ele era. E essa imagem ficou. E aí começou... Já saiu em algum livro. Aliás, o José Celso, né, esse grande diretor, uma vez deu um depoimento no Amaury Júnior,
posso falar, né? Claro. Dizendo que, pois é, o João Sebastião Bach, Claudete apanhou da Isaura. Eu não apanhei. Agora, eu estou muito feliz que eu posso dizer isso agora. E eu dei já meu depoimento para o Museu da Imagem do Som e já falei isso. Celso, eu não apanhei da Isaura. Isso é um mito. E me tornei a maior amiga dela enquanto ela viveu. Exatamente. Mas tem uma história que não é mito. Teve um dia que 3 namorados foram parar na sala da tua casa Gente, ao mesmo vocês tempo. sabem isso? E isso é verdade. Eu posso não dizer o nome deles. Né? Mexeriqueira que só ela, viu? É muito incrível. Que ótimo, né? Eu namorei muito. Maravilhosa. Eu namorei muito. Eu sempre achava, olha, sou jovem, né? Eu tenho que aproveitar a minha vida, Mas né? como é que foi essa história? Olha, eu tinha um ensaio com um músico, né? Bom, já vou falar. Walter Vanderlei, ele ia passar para nós marcarmos um ensaio. Eu namorava o irmão da Maísa durante algum tempo e estava namorando ele. E eu tinha um ex-noivo que apareceu de repente do Rio. Então, honestamente, foi uma coisa muito louca. Como é que vocês sabem disso? E simplesmente minha mãe me chama e diz assim, vai resolver. Meu pai quieto, né? Meu pai deixa ela. O pacificador. É, mamãe, olha aqui, você vai lá e resolve essa palhaçada. Eu não tive outra. Aquela atriz que eu tenho dentro de mim, coloquei um peignoir, peguei um lenço, se eu tivesse muito resfriada, fiz uma voz de rouca, abri a porta da sala e disse, gente, eu não posso falar. Eu estou muito doente. Os 3 lá na sala. E na sala, eu volto, mas nós temos... Depois eu falo, eu não posso falar. Fui para o quarto, aí a minha mãe pediu desculpa, meu pai, muito gentil e tal. Essa foi uma cena terrível. Terrível. Jamais faria isso outra vez. Claudete, a gente tem mais um depoimento para você, outro grande nome da nossa música, olha só. Ai, meu Deus, quem será? Realmente sou muito fã da Claudete Soares, grande cantora, intérprete de tantas músicas maravilhosas, e tive o grande prazer de participar com ela em alguns discos, sendo como arranjador, como pianista, e de ter a minha música gravada pela Claudete. Eu digo minha música, mas foram várias músicas. Mas realmente o trabalhar com ela foi fantástico. Me lembro direitinho dos arranjos que a gente fez daquele disco, que tinha até uma música do Roberto Carlos. Ficou famosíssima aquela gravação dela, e músicas do Jorge Ben, músicas minhas, se eu não me engano tinha Marcos Valle também, e eu sempre acompanhei a carreira dela, desde antes da gente trabalhar juntos, desde a época que Claudete trabalhava com Pedrinho Matar, me lembro nos festivais da TV Record, os festivais de Bossa Nova, tudo aquilo que ela participou, e que eu assisti e que eu também participava, às vezes, com o meu trio 3D. E, enfim, Claudete, sou muito fã e estou torcendo pela oportunidade da gente fazer um som novamente. Beijo bem grande. Mas em nós o amor desceu a nossa manhã ver. Vamos sós, mas tão repletos de amor, com data e lugar. Gente, que coisa linda. Olha, eu sempre digo, a gente gosta de elogios, né? Claro, nosso ego, né? A gente vive por aplausos, né? Agora, elogio de músico, né? Como o Menescal, o Antoniador, aliás, todos. Mas quando o músico se refere a mim com essa gentileza, é muito gratificante. Gente, tem 2 músicas que definem muito. É o Taiguara, o Hoje, e o De Tanto Amor. O De Tanto Amor parece os aplausos, quem vai no meu show, nos shows que eu faço, eles têm certeza que eles vão ver uma coisa assim inacreditável. Eu me surpreendo em cada show. Parece que o sucesso foi ontem. E essa música é da década de 70, né? Mas fica na memória, é uma coisa tão linda. E eu agradeço, Antônio Adolfo, esse arranjo lindo, essa gentileza. Eu amo você. Você falou agora do Taiguara, a gente fez uma matéria sobre ele para você ver. Olha Ai, só. Que lindo.
O cantor e compositor Taiguara nasceu em Montevidéu, no Uruguai, filho de um bandoneonista e de uma cantora de tango. Veio para o Brasil aos 4 anos e aqui se naturalizou. Na juventude, abandonou a faculdade de Direito para trabalhar na noite, cantando nos templos da Bossa Nova, em São Paulo. Logo, ele gravaria seu primeiro disco e se transformaria num recordista de finais dos grandes festivais da música popular. Nessa época, Taiguara vivia um paradoxo. A esquerda o acusava de ser um militante festivo e a direita o considerava um subversivo. Nos anos 70, era um dos cantores mais populares do Brasil, mas também o mais perseguido pela censura. Teve aproximadamente 100 músicas proibidas e se autoexilou 2 vezes. Taiguara morreu aos 51 anos de idade, deixando saudades numa enorme legião de fãs e numa cantora que foi sua grande parceira e amiga, Claudete Soares. Eu não queria a juventude assim perdida. Claudete, conta pra gente como é que você conheceu o Taiguara, o que vocês fizeram juntos? Bom, eu já conheci o Taiguara, que ele fazia muitos shows, né, musicais. Ele fez um show maravilhoso, Receita para Vinícius de Moraes, porque ele era um intérprete maravilhoso. Além de ter uma voz, né, diferente, linda, ele tocava um piano muito bem. E um dia o Ronaldo, né, me procurou com o Miele para fazer um espetáculo, seria primeiro tempo 5-0. Era para ser o Silvio César, depois tinha um outro ator. Aí eu falei, mas engraçado, o Taiguara, ele tem uma pegada de ator, né, de falar poemas e tal, que eu adoro o Silvio César. Fiz até um disco cantando só músicas dele, amo de paixão. E o Ronaldo também gostava muito dele e achava que ele tinha essa pegada, ele tinha uma coisa de comédia. E aí foi assim que ele vai para esse espetáculo, né? Ficamos muito tempo no Teatro Santa Isabel. Vamos falar de uma outra pessoa que foi também muito importante na sua vida, na sua carreira, Roberto Carlos. Nossa. Ele e o Erasmo compuseram para você o que talvez tenha sido o maior sucesso da sua carreira, você já mencionou isso, né? Mas, curiosamente, nenhuma gravadora queria gravar essa música. Ah, aí é que tá. Bom, eu já vinha, né? Quer dizer, em 67, foi uma coisa terrível, né? Algumas pessoas, né, da Bossa Nova ficaram com muita raiva, porque em 1967, né, a Bossa Nova ainda estava, né, em evidência. E eu cantei o Como é Grande Meu Amor por Você, né? Um arranjo lindíssimo do César Camargo Mariano. E na época ele era casado com a Anice, né? E, resumindo, ele disse que ia fazer uma música para mim, ia fazer, e demorou, e demorou. E um dia ele falou, fiz a música chamava Despedida. Aí ele disse, engraçado, não sou muito dessa... Aí ele pega o violão e toca, né? Eu fiquei enlouquecida, né, com a música. E que era o De Tanto Amor. E aí ele falou, pensa num nome, né? E eu tinha um namorado na época, né, firme, e ele viu esse rapaz, né, que eu acabei casando, conversando comigo, eu não sei, pelo olhar, já existia assim um clima. E aí ele falou assim, eu falei, de tanto amor, né? Que tem a letra que fala isso, né? Eu acho que de tanto amor fica bonito. Ele não teve dúvida, você acredita que parou um momento? Ele disse, por que você vai casar com aquela pessoa que você disse que vai casar? Eu disse, porque você até conhece. Daí eu falei para ele, ele falou, não, por isso que ele foi padrinho, eu jamais pediria. Ele falou, quando você casar com aquele menino ali, do piano, mas era teclado, era o pianista, foi o Júlio, né? César. Eu quero ser o padrinho. E foi. Aí ele me deu um telefone e disse, você liga, porque eu quero ser... Bom, para você ter uma ideia, eu casei na igreja que ele queria, no dia que ele queria. A direção da gravadora disse que essa música, o arranjo do Antônio Adolfo, maravilhoso, né? Parecia uma música erudita, né? Tem um pique de música erudita. Essa música não é popular, do Roberto, não é popular. O que eu sofri. Eu fiquei praticamente meses. E o Roberto estava fazendo um disco novo.
Aí ele me telefonou e disse, se você não gravar, eu gravo, né? E ele foi lá no show para ver o que estava acontecendo, coisa incrível, com o Erasmo, né? Os dois foram. Mas só que nesse dia estava o André Midani, que então já era o diretor, o João Araújo tinha saído. Gente, ele disse, mas por que você não grava? Eu digo, porque a gravadora não quer que eu grave. E eu ali, mais de 6 meses. Foi quando ele disse, pode ir amanhã para a gravadora? Lógico que pode. Mas eles queriam uma pessoa com mais nome, o Pedrinho não pôde fazer, não quis fazer, e o Antônio Adolfo fez essa beleza e foi o maior sucesso da minha vida. E aí você ficou quase 10 anos sem cantar numa época. Tá vendo o mito? É mito, não pode ficar tanto tempo. Vamos esclarecer isso no próximo bloco? Vamos. Tá bom. Voltamos já com o Persona, então. O Persona está de volta hoje com Claudete Soares. E Claudete, para a gente abrir esse bloco, a gente tem um depoimento de uma pessoa que é um perigo, viu? Que ele sabe tudo sobre você. Ai, meu Deus, quem será? Quem será? Vamos ver. Eu conheci o trabalho da Claudete Soares por causa de uns discos muito especiais que ela fez no final dos anos 60. Esses discos aqui. Eram uns discos, assim, com os arranjos muito modernos do César Camargo Mariano, do Antônio Adolfo, do Rogério Duprat, algumas coisas também do Menescal. E assim, era um negócio muito forte, sabe? Assim, porque era um som muito moderno e aquilo me fascinou. Daí eu resolvi montar, que eu estava fazendo muitos trabalhos para a Universal Music, né? E eu fiz esse CD aqui, a Bossa Sexy, de Claudete Soares, porque como ela começou como princesinha do baião, depois eu fui descobrir, ela pegou essa agilidade do baião e jogou na bossa, né? Então era uma bossa explosiva, maravilhosa, com um ritmo que só ela tem. A única cantora de bossa que tem esse ritmo é a Claudete. Ela tinha feito também um disco super, assim, vanguarda, que foi esse aqui, cantando os Tropicalistas e o Chico Buarque, né? Que eram artistas muito visados pela ditadura na época, né? O João Araújo nem acreditava que ela fosse conseguir lançar, mas como ela era muito bonitinha, muito catita, passou pela censura. Enfim, eu fiquei fascinado por esse período, fiz esse disco e fiz um texto sobre ela. E nisso ela adorou esse texto e me convidou para escrever um livro sobre ela, da coleção Aplausos. E aí nasceu A Bossa Sexy Romântica, de Claudete, que é esse livrão aqui. E aí nós intensificamos a nossa amizade, né? É uma amizade muito bonita, porque eu acho que a Claudete é uma figura, além de ser muito ousada, sempre bateu o pé para fazer o que quis, sabe? Na carreira, ela nunca foi pau mandado. E ela pagou um preço por causa disso, inclusive. Foi uma mulher muito moderna para a época dela também. Então, eu tenho muito orgulho dessa amizade e quero dizer que Claudete é coisa nossa, é nosso patrimônio, a gente tem que valorizar sempre e reverenciá-la porque ela merece. Que lindo. Gente, o que eu posso falar? Eu não posso chorar, né? Porque senão os cílios caem, fica muito feio. Rodrigo Faô, que coisa linda. Ele fez um disco tão glamouroso, aliás, um livro tão glamouroso, né? E é uma leitura muito rápida, né? Ele escreve de um jeito que você lê aquele livro um dia, praticamente. E eu agradeço muito, eu escolhi mesmo para ele escrever, porque eu sabia que ele ia fazer todo esse glamour para mim, né? Obrigada, Rodrigo, eu te amo, te adoro. E eu digo para ele, não é orgulho, mas quando você vê várias capas de livros que ele fez, a minha é mais bonita, juro por Deus. Ela tem um destaque assim, né? Porque ele é branco e preto, né? Muito lindo. E eu quero dizer para vocês que a Bossa Sexy, não fui eu que falei, foi a produção da Poligram, da Philips, né, que disse que eu canto de um jeito sexy. Não fui eu que falei, não, tá? Mesmo. Você tem uma sensualidade na voz, é muito legal. Obrigada. É como eu digo, quem não tem voz sussurra, né? Você cantou baião, bossa nova, samba rock, música romântica, balada. Foi a primeira de todos samba os rock, gêneros. Jorge Benjó, que eu amo. Você cantou de tudo. Aí chegou um momento que você deu aquele assunto. Exatamente. Você deu uma parada. Como é que foi isso? Então, mas aí as pessoas acham que foi porque eu casei exatamente no período, né, ainda, do grande sucesso. Mas não foi por isso, foi exatamente para poder sair da gravadora, que eu saí, eles rescindiram um contrato meu, eu não renovei, porque eu não queria entrar, né, naquela pressão de gravar qualquer coisa. E aí eu fiquei meio afastada de disco.
Mas eu fazia os shows aqui, o outro ali. Mas é incrível, porque você sem um trabalho, um disco, você fica um pouco ausente, né? Parece que você parou de cantar, né? Você tem que ter sempre algum trabalho para ter esse destaque, porque é a partir do teu trabalho em disco que o produtor pode vender. É um cartão, né? de visita. Exatamente, o cartão de visita. Mas não foi tanto tempo assim, não. Eu tive um tempo bem afastada, mas não foi nada por vida pessoal. Eu acho que o Rodrigo Faur definiu bem, né? Que ele falou que você se recusava, né, a fazer coisas que você não queria. Então você bancou isso e porque uma sofreu. pessoa que tem muito mais de 50 anos de carreira, os meus discos são muito poucos discos, mas eu tenho orgulho de todos eles. Não, maravilhoso, são muitos. Nos últimos anos, você tem gravado e se apresentado frequentemente ao lado de colegas aí como você, né, que tem uma grande carreira na música. Doris Monteiro, Eliana Pittman, Alaide Costa. Ah, eu só adoro mulheres? É Clube da Luluzinha? Não, não é não, não é não. Mas a gente adora. Não, não é não, eu já fiz. Aliás, o Silvio César foi um grande parceiro, preciso voltar. Aliás, ele quer muito montar um show comigo. O Silvio César é maravilhoso, charmoso, lindo, canta bem, grande compositor. Não é não, é circunstâncias mesmo, né? O Thiago teve a ideia maravilhosa de trazer de volta o Sambalanço, né? Que foi uma bossa que veio depois da bossa nova, né? Que o Silvio César tem muito a ver, né? O Ed Lincoln, um músico maravilhoso, né? O Orlandivo. Então, eles tinham um grupo que faziam esse tipo de sambalanço que é maravilhoso. E aí ele teve a ideia de fazer comigo, a Eliana e a Doris. Foi um disco ótimo. Nós estávamos começando já a fazer shows. Aí veio a pandemia, né? E deu aquela parada. Adoro. Agora, Claudete, você disse que é miudinha, e é miudinha mesmo, né? Nasci pequena. Você é miudinha, mas é de escorpião. Nasci no dia das a bruxas, Rogéria Halloween. se chamava de travesti que calça 33. Aí, pois é. Não, o Teve Fernando alguém Pires que te diz chamou que é de... 32,5. 32,5. A Teve alguém que te chamou... Rogéria que me homenageou como travesti mirim, porque não tem um travesti com meu tamanho. Eu nunca vi. Eu acho que eu sou a única, né? E eu fui homenageada, né? No Clube Gay, né? Do Rio de Janeiro. Teve alguém que te chamou de brinquedinho assassino. Isso é outra brincadeira de um grande amigo aí, o Riva. E eu estava fazendo um espetáculo, né? E alguém disse assim, nossa, a Claudete é maravilhosa. Eu queria tanto, era uma produtora, eu queria levá-la para casa, fazer um abajur toda noite na minha cabeceira. Eu acendia, apagava, ele leva. Você vai se arrepender amargamente. Ela é um brinquedo assassino. Eu levei um susto, eu quase matei ele. Mas é porque parece que as pessoas... Que é o seguinte, a gente tem que... Né? Eu sou muito pequena, eu tenho que sobreviver, né? Você vê essa proposta de gravar qualquer coisa que não tinha nada a ver comigo, porque você pode enganar todo mundo, menos o público, né? O público sabe. Você já imaginou eu cantando um funk hoje? Pois ela tá louca, né? Eu querendo dançar. Então, você tem a idade daquela música, você pode fazer uma homenagem, isso é diferente, né? Uma homenagem àquela cantora, àquela música, é uma homenagem. Agora, o gênero musical, você vai criando e o público sabe, o povo é sábio. Ele sabe exatamente o que você canta. O que é falso e o que não é. Né? Exatamente. E é claro que depois da Bossa Nova foram chegando vários compositores, né? O Ivan, né? Van Lins, Jorge Versilo, e vários, Djavan, vários, né? Porque a música moderna nunca vai acabar. Ela pode não estar no momento, e é como eu digo sempre, eu adoro que a Bossa Nova não pertença mais ao Brasil. Ela é internacional, americana, né? O Japão, o mundo inteiro né? Reverencia a Bossa Nova, né? Infelizmente, aqui no Brasil, ela está um pouco afastada, né? Mas o povo adora, viu? O público. Porque se o público não fosse os nossos espetáculos, como é que a gente continuar cantando, né? É verdade. Bom, a gente tem um último depoimento de um Deus. grande companheiro de trabalho. Meu Deus, que quem admira é? muito a Claudete Soares. Vamos ver quem é. Não me faça Para chorar. falar da Claudete Soares, eu poderia falar da cantora maravilhosa que ela é, da discografia impecável dela, da trajetória única dentro da história dela e da história da Bossa Nova em São Paulo. Mas eu acho que uma coisa interessante de falar sobre a Claudete Soares é sobre a profissional. Sobre o profissionalismo, a forma com que ela encara o trabalho dela, a dedicação,
a pontualidade. A Claudete Soares é uma das cantoras mais profissionais que eu já conheci e fico muito sempre impressionado de ver o rigor que ela dá à carreira dela, né? Ao trabalho dela de cantora, de intérprete. Ela, por exemplo, ela se recusa a subir no palco, fazer um show sem decorar uma letra. Ela estuda, ela tem um comportamento de atriz. É uma cantora com comportamento de atriz. Enfim, eu sou suspeito para falar porque eu adoro a Claudete, já produzi vários discos dela, várias gravações dela, e é uma amiga sensacional. Eu tenho muito orgulho de ser amigo e de ser produtor da grande Claudete Soares. Claudete, amo você. Amor. Mas o que você pode falar, né, de uma pessoa, né, que dirige a sua vida artisticamente, né, musicalmente? E é como eu disse, ele é um idealizador de sonhos, dos meus sonhos, pelo menos. Que foi com ele que eu comecei a fazer, né, realizar aquele sonho que a Silvinha Telles falou, não fica com inveja que um dia você vai gravar um disco do Tom igual ou melhor. Eu falei, nunca melhor. E foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Thiago, né, que foi o disco Tom Jobim. E daí nós fizemos uma série de coisas. O último sonho foi cantar Maísa, né, fazer uma homenagem a Maísa e tantos outros, né. E é isso que vale, né, você ter um produtor que faça você, né? E eu sou corajosa, né? E eu adoro fazer aquilo que as pessoas não acreditam que eu vou fazer. Aí é que eu gosto. É o desafio da nossa profissão, né? No fundo, a gente adora ser desafiada, né? Claudete, a gente só tem a agradecer a sua presença aqui. Obrigada, Estamos muito a honra foi orgulhosos minha. de ter você no Persona. Olha, vocês podem não acreditar, mas eu adoro esse programa. Quando o Thiago falou que eu fui convidada, eu digo, não acredito. Muito obrigada, muito obrigada. Faltava você neste programa. Obrigada. Agora não falta mais. Muito obrigada. Obrigada por essa vitalidade toda, por essa paixão pela arte, pela música. Eu tenho. A gente te agradece. Muito obrigada, querida. Um beijo para todo o público. Obrigado, Claudete. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até o próximo Persona. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. Aí, garota. Obrigado. Maravilhosa. Arrasou, maravilhosa. Menina. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Beijo. Beijo, Claudete. Tudo de bom. Obrigada, amor.